Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão, num horário diferente, porque o mercado já está fechado, né? Já é sexta-feira, fim do dia aqui no horário de Brasília. Nova York já fechou, já tem algumas horas. E decidi gravar o vídeo do Trader Tranquilão, primeiro porque ontem não teve gravação de vídeo, também como é final de semana, para a gente poder fazer uma rápida análise da semana que passou em relação aos preços, a como está o mercado, e para contar um pouquinho desse assunto que está no título do vídeo, que é sobre usar robôs ou operar manualmente. Vou começar falando desse assunto e depois eu vou para a parte de análise e falar do trader tranquilão, tá certo? Bom, por que eu vou falar desse assunto? Tem um aluno que foi meu aluno, hoje eu já considero um colega trader, né? Que é o Jorge. Ele, há algum tempo, me procurou e falou o seguinte: ó, eu tô interessado em criar robôs para fazer trade, né? O que você me sugere de caminho seguir? Eu falei para ele as melhores opções que eu achava, que ele podia ir, e ele decidiu começar praticando, codificando a estratégia do trader tranquilão. E depois de fazer isso, eu achei bem interessante, incentivei, acho muito legal. Ele realizou alguns backtests automatizados usando a estratégia para ver qual seria o desempenho dessa estratégia do trader tranquilão sendo executada por um robô em períodos anteriores. E o resultado não foi muito positivo. Praticamente nenhum dos pares, no euro ien um pouquinho, e não foi positivo nem no período que nós fomos positivos operando o trader tranquilão. Se você acompanhou a primeira temporada, você viu que a gente teve um lucro de praticamente 10% em 2 meses de projeto. E o robô não conseguiu reproduzir esse lucro. Tá? Então o robô teve prejuízo em quase todos os pares. E o que o Jorge concluiu disso? É uma conclusão que eu acho interessante e concordo. Que o fator discricionário ou a gestão manual que foi realizada das trades é um fator importante para o sucesso do trader tranquilão. Em outras palavras, não dá para inicialmente criar um robô que vai tomar as decisões com todas as nuances que a gente tomou. Então eu quis trazer esse insight aqui. Como que pode ser assim, você pode talvez usar um robô para poder fazer a entrada, mas em muitos casos a gestão da operação é um motivo de sucesso maior do que eu simplesmente a entrada. Decidir quando sair, mover o stop loss e colocar ele no lucro no momento certo, saber analisar os níveis. Então tem toda uma subjetividade aí que é importante para o sucesso. É lógico que você pode ter robôs que ele vai rodar e vai ter um período ali que ele vai dar certo sozinho, mas de um modo geral provavelmente você vai precisar de ter que ajustar aquele robô em algum momento por mudanças nas condições do mercado. Tá certo? Espero que esse insight tenha sido interessante para você de alguma forma, assim como foi para mim. Então vamos lá, vamos começar nossas análises. Eu já estou com o euro-dólar aberto aqui, eu só movimentei para ele não ficar na frente atrapalhando, tirando sua concentração enquanto eu estava falando. Vou começar por ele. Nós temos uma operação aberta, que é uma venda, correto? E no dia de ontem, na quinta-feira,
foi negativo, foi contra a gente o preço, mas hoje, na sexta-feira, fez um movimento interessante. Ele subiu, praticamente tocou na média de 20 e foi rejeitado. Então o euro se enfraqueceu. Né? A gente pode ver aqui que 0,2%. Tá certo? O que foi interessante para nós, estamos com essa operação aberta, ela ainda está no prejuízo. Se virmos aqui no CTrader, que é a nossa plataforma de trading que a gente gosta de usar, a gente vê que está aqui ó, com 25 pips no negativo. Tá? Nosso stop loss está aqui posicionado em 130 pips praticamente, são 129 pips para ser exato. Tá? Mas tá interessante, o preço, apesar de ter ido contra a gente, ele não passou ainda da média de 20. E se virmos aqui na vela Hakanashi, que é aquela velinha que é um tipo de indicador que a gente gosta de ver, ele já ficou verdinho, ó. De certa forma já teve uma de indecisão que foi verde e fechou verde a de sexta-feira. Tá? Mas ainda não é motivo para a gente sair dessa operação. Vamos esperar para ver o desenrolar. Se fechar verde mais um dia, provavelmente ele vai passar dessa média de 20 aqui também e a gente vai talvez sair da operação antes de ser estopado, inclusive. Tá? Se dermos uma olhada aqui no semanal, no euro, a gente vê que foi mais uma semana que ele fechou em baixa, né? Ele ainda está, de certa forma, numa tendência de baixa. Olha, ele rompeu essa trend line de alta aqui, que é essa linha vermelha. Depois ele tentou, foi lá, testou a média de 20 no semanal e foi rejeitado. E já imprimiu 3 velas vermelhas, né, no semanal. Então, se eu fosse fazer uma análise e não estivesse operando estritamente estratégia, eu consideraria achando que o euro ele está mais para cair do que para subir. Eu estaria bearish em relação a esse par, né, que a gente diria. Inclusive por toda aquela história do contexto do dólar se valorizar por causa de eventual aumento de taxa de juros e também se valorizar a partir do momento que o nosso querido Trump apresentar o projeto de reforma tributária que ele está falando que vai ser um mega projeto de reforma tributária. Falar nisso, na semana que vem o que a gente vai ter? Que na terça-feira ele vai ter mais uma press conference, né? uma coletiva de imprensa e possivelmente ele vai apresentar esse programa, tá? Ainda não é certo que ele vai apresentar e já falaram que por mais que ele apresente por hora, para isso ser aprovado é só lá no meio do ano, tá certo? Próximo par que nós vamos avaliar aqui é o dólar ien, que é um par que nós estamos vendidos também. Tá? Eu até queria comentar aqui que um colega nosso comentou também num vídeo, acho que 2 vídeos atrás, assim, pô, mas se nós estamos, o trader tranquilão tá vendido no euro dólar e também tá vendido no dólar ien, mas esses pares não costumam movimentar ao contrário? E de certa forma o raciocínio dele tem sentido. Por quê? Porque se o dólar for o ator principal, quando o dólar cai, significa o dólar se fortalecendo. Não é isso? E se o dólar está se fortalecendo, se ele for o único ator, o USDJPY subiria, né? O dólar ien. Só que é o que eu respondi para ele, a gente não pode ver só o dólar como o único ator aí. A gente tem que levar em consideração também o euro e o ien. E pode acontecer sim deles andarem no mesmo sentido, igual aconteceu hoje, por exemplo, ó. O euro dólar desceu e o dólar ien desceu. O que significa? Significa que aconteceu o que
tem que acontecer se a gente for ter lucro nessas 3 operações, a gente tem que ter o dólar ou o ien mais forte, depois o dólar e depois o euro, porque a outra trade que a gente está aberta é do euro e ien, considerando o euro se desvalorizando e o ien se valorizando, tá? E foi isso que aconteceu nesses últimos 2 dias. A gente pode ver aqui no ien, então, deixa eu apagar esse texto aqui que eu coloquei. Olha só, o dólar ien tá nesse processo de correção, digamos assim, ó. Eu tô no semanal, tá? Desde quando ele atingiu esse high, essa máximazinha aqui lá em dezembro, né? Então essa semana foi mais uma semana de baixa do dólar ien. Agora ele chegou aqui na média de 20. Então vamos ver se essa correção permanece, né? Vou para o diário, que é onde que a gente se pauta mais nossas operações, e a gente vai ver que no diário ele já está abaixo da média de 20, tanto que a gente abriu a operação vendido, né? E um próximo nível aqui, ó, que está marcado já previamente aqui como nível de suporte, é um nível que vai estar próximo do nosso 2:1 aqui. Aqui está até 2,5, ó. Se chegar aqui já está ótimo o preço para a gente já vai ter uma operação de 2,5:1. E a nossa meta é ter um ganho médio de 2:1, né? Ou seja, um ganho médio de 260 pips, sabendo que vão ter trades que vão passar disso, e isso a gente quer, a gente não vai fechar assim que chegar aqui, se chegar, mas vão ter trades que vão fechar com menos, e o importante é ter uma média, né? Então é isso, esse par. Vou aqui mostrar como que ele está em relação a pips, tá? Nós estamos aqui nele, ó, com um lucrinho atualmente de 67 pips, que representa em termos líquidos $5,50, tá? Eu falei aqui ao longo dessa semana dessa trendline aqui que se ela fosse rompida, a gente poderia continuar vendo o dólar caindo, e foi o que aconteceu, né? Foi um bom rompimento dessa trendline aqui, que se a gente for lá no gráfico de 4 horas, ó, a gente vê que esse preço tinha respeitado e depois desceu, tá certo? Então é isso para o dólar ien. Próximo par que eu vou avaliar o dólar australiano. Hoje teve uma queda de 0,61%, tá? Voltando aqui perto para o nível de suporte. Desculpa, eu vou só ali no dólar ien, só para a gente olhar ali no Hakanashi, que eu não olhei. Tá? No Hakanashi, o dólar ien, mais uma velinha vermelhinha aqui, nos mostrando uma possível continuação dessa tendência. Dólar australiano, já vou deixar no Hakanashi, que a gente já viu normal. Então o movimento de hoje fez com que se imprimisse uma vela de indecisão, tá? E realmente o mercado está em clara indecisão, né? Ele está aqui tá num retângulozinho aqui que a gente pode desenhar, ó. E para a gente entrar nessa operação, a gente teria que esperar 2 candles verdes igual teve, mas eu falei que eu não ia entrar por já ter tido essa forte expansão aqui, né, que a gente não pegou, no período que a gente estava com pausa no projeto. Correto? E mostra mais uma vez, isso aqui é isso. Se fosse só o robô teria entrado nessa trade aqui. Mas como a gente faz uma certa análise também, tem um pequeno nível de análise, além de só pegar os sinais, a gente está fora, e eu ainda continuo com aquela posição de que talvez seja mais interessante entrar vendido depois que a gente tiver 2 velas vermelhas aqui. Ok?
no semanal aqui, rapidinho. Olha só o que a gente vê no semanal. Eu já tinha mostrado esse gráfico também ao longo da semana, como que ele está num nível aqui, que aqui também é uma resistência muito importante. Então, por isso que eu não estou muito interessado em entrar comprado nesse par, a não ser que ele rompa esse nível e volte para cima dessa trendline aqui. Euro-Yen. No semanal, a gente vai ver que essa semana teve uma forte queda do euro em relação ao ien. Se a gente ver que no Trading View, a gente pode segurar o shift aqui, ó, e ver aqui de quanto foi o movimento dessa semana, aquela abertura até hoje, ó, perdeu 1%. Tá certo? Só no dia de hoje foi 0,66. Olha como o dia de hoje foi importante para essa semana, ó. Aqui, ó. Aqui foi 64. E aqui essa semana, ó, sexta, né? Quinta, quarta, terça e segunda. Não é isso? Esse foi o movimento dessa semana. E hoje teve isso. Então a gente está conseguiu capturar um pouco o movimento, né, que é o que a gente quer com o trader tranquilão. Entramos na operação aqui exatamente na segunda, né? Na verdade foi no domingo à noite, se eu não me engano, que já era segunda na Austrália, né? Então já era essa velhinha de segunda. E conseguimos pegar esse belo movimento aqui. Se a gente vier no Euro-Yen, nós estamos com 160 pips no lucro, correto? De acordo com a nova regra dessa temporada, já está na hora da gente mover o nosso stop loss. Eu vou mover, não vou colocar ele no break-even, eu vou respeitar, tá? Eu vou respeitar esses dois máximazinhas aqui e deixar um pouquinho acima da linha amarelinha, tá? Porque se o preço tiver alguma reação, enquanto ele estiver respeitando a média de 20, estiver respeitando essa trendline de baixo aqui, eu estou satisfeito em deixar essa operação aberta, tá? Tem essa trendline também que está interessante aqui, ó, que o preço pode acabar vindo buscá-la. Se a gente vier para o semanal, ó, faz bastante sentido, tá? É um cenário ideal aqui no nessa trade aberta. E a gente vê, olha só, um certo aumento no volume dessa semana, quando o preço foi para o lado bom para a gente. Então uma análise de volume mostraria que isso aqui foi um possível sinal de continuação dessa tendência de baixa aqui do Euro-Yen. Tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais trader tranquilão. Vamos aguardar o desenrolar da semana. Eu vou finalizar, assim, não quero delongar muito, vou só mostrar aqui o índice dólar, que é um parâmetro sempre que a gente usa. Olha só, o dólar ele chegou a descer mais aqui no dia de hoje, mas no final do dia ele conseguiu se recuperar e ficou aqui, fez essa pimbarzinha aqui, esse candlezinho que pode indicar uma continuação da força do dólar aqui, né? Porque ele tá nessa trendline de alta e depois ele tem depois ele tem aquela linha de resistência ali, né? Eu vou marcar esse triângulozinho aqui só pra gente ter ele aqui, ó. Eu acho que é um triângulozinho interessante que o preço pode acabar correndo nele. E essa trendline aqui é a mesma coisa. Se o dólar romper de vez essa trendline aqui, ele pode vir buscar esse nível aqui embaixo, tá?
Mas é isso, o contexto global todo, né, a retórica é toda de fortalecimento do dólar, apesar do Trump não querer, mas a própria reforma tributária que ele propõe tende a aumentar, o Fed está acreditando nisso, apesar de que o mercado já está meio em dúvida, já está precificando, eu conferi os dados, por volta de 36% de chance de aumentar a taxa de juros já em março. Eles estão mais crendo que o Banco Central deve fazer isso lá para maio. Tá? O Fed deve subir as taxas de juros em maio, é isso que o mercado está precificando. Semana que vem, tem terça-feira o Trump falando, que deve ser a coisa mais importante, né? A política está dominando um pouco o cenário das moedas. Depois tem a Yellen, que é a presidente do Fed, falando e outras coisinhas. Depois você pode dar uma olhada no calendário econômico para se programar. Tá certo? Então é isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, não esquece de assinar. E se você gostou do vídeo, curte. Não custa nada para você e ajuda muito a gente, cada curtida que a gente recebe no vídeo. E se possível, comente também, que comentários também são muito importantes. Beleza? Um abraço para você, bom final de semana. Curte o carnaval com responsabilidade e até semana que vem.